Quando o assunto é OVNI, você acredita ou não? Acha que nesse universo gigantesco só existimos nós? Ou será que existem criaturas desconhecidas vivendo por aí? Mesmo que você não acredite, mas existem alguns casos que têm tantas provas que muitas pessoas acreditam plenamente na existência de extraterrestres. E um desses casos é que vamos contar aqui no vídeo de hoje e aconteceu aqui no Brasil. Hoje vocês irão saber tudo sobre a noite oficial dos OVNIs, um dos casos mais famosos relacionados a avistamento de OVNIs que aconteceu aqui no Brasil. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Vamos bater aí meta de 400 mil likes nesse vídeo, viu galera? Então já vai deixando seu joinha aí pra ajudar a gente. Agora, vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Molos com catarros, sou eu. E a história que vamos contar hoje aconteceu no dia 19 de maio em 1986, quando a Força Aérea Brasileira identificou 21 objetos voadores não identificados que estavam sobrevoando a região do Vale do Paraíba, que fica no interior de São Paulo, já próximo do Rio de Janeiro. Esses OVNIs não foram vistos só pelas forças aéreas brasileiras, e sim foi visto por várias pessoas. Inclusive essas coisas foram vistas em 2 estados, em São Paulo e até mesmo no Rio de Janeiro. Ou seja, muitas pessoas testemunharam este caso. Segundo vários estudos, esse foi o acontecimento mais verídico envolvendo OVNIs aqui no Brasil. Porque não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil já tivemos vários casos de extraterrestres. Mas a maioria, galera, não possui muitas provas e podem ser falsos. Já este caso que estamos contando aqui hoje é o mais legítimo. Esse acontecimento chocou todo mundo, principalmente os militares. Então, galera, vamos para aquela noite de segunda-feira, na noite que o incidente aconteceu. A torre de controle do aeroporto de São José dos Campos detectou um ponto brilhante, estranho e desconhecido no céu às 8h50, em uma segunda-feira no dia 19 de maio. O oficial da torre, após ver as luzes estranhas, entrou em contato com o comandante Alcir, que estava em um voo particular de Brasília até São José dos Campos. E esse comandante Alcir estava acompanhado do coronel Osiris Silva. Como o oficial que estava na torre do aeroporto não sabia que luz era aquela que estava invadindo o território, pediu para o coronel e o comandante irem até o local e ver o que podia ser, já que eles estavam voando em um voo particular em direção a São José dos Campos. E aí eles só teriam que desviar um pouquinho o caminho para poder descobrir que luz estranha era aquela. Alguns minutos depois, eles chegaram à localização, e do avião, o comandante conseguiu ver o ponto brilhante no céu. Isso, galera, aconteceu próximo do aeroporto de São José dos Campos. Poucos minutos depois, às 9h15, a torre de um outro aeroporto, dessa vez o de São Paulo, também recebeu sinais sem explicações de algo que poderia estar sobrevoando sem permissão. Como era um objeto não identificado, poderia ser algum intruso no país ou até mesmo alguma coisa relacionada a tráfico. Então, para deixar mais pessoas sabendo disso, a Torre de São Paulo entrou em contato diretamente com a Torre de Brasília, informando sobre o caso. E em apenas 5 minutos depois, a Torre de Brasília confirmou os sinais de um intruso no radar. Até então eles não sabiam o que era, mas estavam bastante preocupados. Mas pessoal, não foi apenas em São José dos Campos, em São Paulo e em Brasília que os sinais foram captados no radar. A Torre de Anápolis, uma cidadezinha próxima de Brasília, também detectou sinais estranhos. Para então tentar buscar informações do que seria aquele objeto estranho, 30 minutos depois a Força Aérea de Brasília lançou 3 caças no ar para tentar colher informações ou descobrir o que aquele objeto estranho se tratava. Os pilotos dos caças ficaram alguns minutos sobrevoando e buscando qualquer resposta. Até que, às 23h15, o piloto de um dos caças avistou várias bolas de luz brilhantes. E essas bolas não estavam paradas, estavam se mexendo, e quanto mais os caças se aproximavam dessas luzes, mais essas luzes iam se afastando. Até que chegou uma hora que essas luzes simplesmente começaram a se mover numa velocidade muito rápida e simplesmente desapareceram. Os caças perseguiram essas luzes por 4 horas, até que elas sumiram por completo. Otávio Júlio Moreira Lima teve que se pronunciar a respeito desse acontecimento. Então ele fez uma conferência com a imprensa e juntou várias pessoas importantes para darem depoimento também. Vários militares e também oficiais de alto escalão estavam lá para testemunhar e falar o que eles viram naquela noite anterior.
Um deles, inclusive, era o presidente da Embraer da época, Coronel Osiris Silva. Como eles ainda não tinham respostas do que poderia ter sido aquilo, os oficiais prometeram ao público e à imprensa que eles iriam fazer uma investigação mais profunda para tentar buscar respostas e que qualquer informação que eles tivessem, eles iriam compartilhar com todo mundo. O problema mesmo é que, dias depois, o governo norte-americano se envolveu no caso. E os resultados da investigação completa e oficial, vocês viram aí? Não. Não. Nunca foram divulgados, galera. Nunca mais as autoridades brasileiras tocaram no assunto. Então essa noite oficial dos OVNIs foi simplesmente esquecida. Os caras jogou numa caixa, botou uma pedra em cima e já era. Nunca mais tocaram no assunto. A única prova fora dos depoimentos oficiais foi uma fotografia feita por um fotojornalista de São José dos Campos. Mas a NASA não perdeu tempo e também não sei porquê, né? Confiscou a foto do cara e nunca mais foi recuperada. Os pilotos dos caças e os oficiais envolvidos, inclusive os caras da torre de controle, E os coronéis também que estavam no avião, receberam ordens bem rígidas para que não tocassem novamente no assunto, nem com os próprios colegas, e muito menos com outras pessoas, ou dar entrevista. ou seja, o caso que aconteceu, mandaram os pilotos ir pra cima, investigar e tudo mais, viram coisas estranhas que desapareceram, depois testemunharam isso, virou um assunto totalmente proibido de ser falado. E como ele aconteceu em 1986 e hoje estamos em 2018, com o tempo ninguém mais falava disso. Mas mesmo o governo tentando encobrir, na época muitas pessoas já sabiam o que tinha acontecido, porque além dos militares, outras pessoas normais viram e foram passando de boca em boca acontecido. E sem contar também que no período lá, próximo do dia que aconteceu, vários militares se pronunciaram e falaram que tinha acontecido algo estranho. Então isso acabou deixando muitas pessoas com medo, né? Sem saber o que tinha acontecido e querendo explicações. E nesse momento então surgiram muitas pessoas que tentavam explicar cientificamente o que tinha acontecido naquela noite. Algumas das teorias mais ditas cientificamente era que aquilo poderia ter sido causada por chuvas de meteoros, reflexo da lua cheia, relâmpagos. E alegaram até mesmo que o radar naquela noite podia estar com defeito. Os radares, né? Porque foram mais de 3, 4 torres que detectaram os movimentos de luzes estranhas sobrevoando o espaço aéreo. Mas de todas as teorias que foram dadas, nenhuma consegue explicar realmente essas luzes e a velocidade de como elas foram embora. Sem contar que quando os caças começaram a se aproximar, elas meio que sentiram, né, e foram- vazaram. Foi coincidência isso? Estranho, né? Mas galera, como o assunto não foi levado para frente, as autoridades estavam ignorando ele, né, tentando encobrir, pouco tempo depois o interesse em tentar descobrir o que havia acontecido foi desaparecendo, pois o assunto também foi totalmente esquecido. Os únicos que não esqueceram e lembram até hoje é a comunidade ufóloga, que não deixou essa história morrer. E em 2009, alguns caras que estudam OVNIs conseguiram obter algumas provas do que havia acontecido em 1986. Provas que teriam vindo da investigação da Força Aérea. As provas citadas pela comunidade dizia que as luzes que estavam sobrevoando o céu naquele dia eram luzes sólidas e pareciam ter algum tipo de inteligência e não somente uma luz qualquer. Isso porque as torres e os radares conseguiram rastrear eles. Ou seja, se tratava de alguma tecnologia para captar no radar. Outra coisa também que eles levantaram era que as luzes voavam em formação, ou seja, elas estavam todas agrupadas, como se fizessem parte de algum time ou de algum esquadrão. Sem contar que eles não queriam que alguém chegasse próximo deles, pois eles sabiam manter a distância dos observadores e sumiram quando chegaram muito próximos. A comunidade também levantou hipóteses de que os OVNIs poderiam não ser tripulados, ou seja, poderia ser alguma coisa, alguma tecnologia que estava sendo controlada por alguém à distância ou simplesmente andando sozinha. Pois é, galera, que coisa estranha. O que será que era isso? Segundo os depoimentos do coronel, comandante e dos pilotos, né, que foram com caça até as luzes, eles descreveram o objeto como uma estranha bola de luz, que quando eles chegaram desapareceram tão rápido que poderiam ter passado dos 1000 km por hora, pois os caças também estavam rápidos. E isso tudo foi relatado oficialmente. Mas por algum motivo, a NASA e o governo dos Estados Unidos entraram no meio e decidiram abafar o caso, escondendo a verdade da população e deixando o caso ser esquecido. O próprio coronel Osiris, que se considera um cara cético e que não acredita em muitas histórias por aí, afirma acreditar que naquela noite aquilo que ele viu não era algo normal. Para o coronel, aquilo ali se tratava de algo extraterrestre, algo que veio de fora do nosso planeta.
Quantos casos desses será que já não foram escondidos para a gente? Quantas coisas não devem acontecer por aí, um monte de órgão, o governo descobre, mas ele simplesmente abafa o caso e a gente nunca nem vai saber disso. E você de casa, acredita ou não acredita em alienígenas? Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Ou se você não acredita, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Pois galera, muitos oficiais, principalmente os que estavam envolvidos no caso, ficaram chocados, falaram um monte de coisa. E depois, quando os Estados Unidos entrou no meio, a história simplesmente foi esquecida. Ou seja, por que os Estados Unidos iam entrar no meio? O consultor da revista UFO, Renato Mota, diz que a Noite dos OVNIs, aqui no Brasil, é uma das maiores evidências de contato extraterrestre com nós humanos. E isso até hoje. Segundo o Renato, a questão hoje não é se existe vida fora da Terra, pois isso já foi meio que comprovado, já encontraram algumas bactérias e coisas que têm vida sim fora da Terra. O que Renato quer saber é quando esses seres vivos extraterrestres vão chegar e se apresentar para nós. Que não adianta também virem, rodarem e depois irem embora. E aí galera, o que você acha a respeito dessa história? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostou então e não deixou o like até agora, ficou assistindo o vídeo, prestando atenção, mas não clicou no botãozinho? Dá agora aí. Deixa agora aí, por favor, não sai do vídeo sem deixar o like. E lembrando, galera, que esse vídeo foi muito a pedido de vocês. E também nós sabemos que vocês gostam desses temas relacionados a alienígenas. Tem vários outros que aconteceram aqui no Brasil que a gente pode trazer aqui no canal. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que a gente fez esse vídeo porque vocês pediram. Então deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Siga a gente nas redes sociais pra gente sempre ficar mais próximo. Vocês verem a gente no outro lado, né? Um pouco mais zoeira, às vezes, dia a dia. E também, sempre que sair vídeo novo, a gente avisa lá no Instagram. Também tem o canal Você Sabia Plus, que é o canal onde nós fazemos gameplay, nos soltamos, tem os vídeos mais descontraídos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até amanhã. Não esqueça que amanhã tem vídeo novo. Veja aí todos os vídeos também que tá aí na tela. São vários vídeos. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!